Olá, meus caros, meu nome é Carlos Cabral e eu sou o instrutor de vocês nesse curso de Programação e Desenvolvimento de Sistemas. Nós vamos começar agora a nossa aula de número 2. Nós vamos ver como criar variáveis em Python, que são variáveis, como exibir informações, como receber informações no nosso código e como fazer operações básicas. Vamos lá? Certo? Para começo de conversa, o que são variáveis? E aqui eu começo com uma explicação formal. Variáveis são identificadores que representam valores na memória durante a execução do programa. Professor, você podia ter falado grego, né? Seria a mesma coisa. Vamos quebrar isso aqui, meus caros. Vamos pensar no que são variáveis e depois nós vamos analisar o que significa essa primeira frase. Variáveis, meus caros, vocês podem imaginar como caixas na qual o nosso programa vai guardar de forma temporária dados, valores. Ah, professor, que tipo de dado, que tipo de valor? O que você quiser guardar, tá? Quero guardar um texto, quero guardar um número, quero guardar um arquivo que eu abri com o meu código. O que você quiser guardar, lembre-se disso, por favor. Quero guardar uma informação, quero guardar um dado. Aonde que você guarda essa informação? Aonde que você guarda esse dado? Você guarda em uma variável. Já vamos ver como que nós criamos uma variável, certo? É nas variáveis que nós vamos guardar e manipular os nossos dados, certo? Nós vamos conseguir acessar o dado guardado na variável pelo nome dela. Nós vamos conseguir alterar o valor daquela variável também pelo nome dela e assim por diante. Legal, professor. Guardo o dado em variável. Mas por que ele está dizendo aqui, você guarda o dado de forma temporária? Por que de forma temporária? Porque quando nós encerramos o nosso programa, certo? As informações dentro da variável são perdidas. Ah, professor, mas eu quero guardar a informação. Por que ela é perdida? Né? Se você quiser guardar esta informação de forma permanente, de forma persistente, certo? Você vai ter que guardar essa informação ou num arquivo ou num banco de dados, certo? A variável, ela é temporária apenas. Nosso programa para de executar, a informação é perdida. Mas por que ela é perdida? Por que ela não é temporária? Por que ela não é permanente, perdão? Por causa do local onde a variável armazena os valores. Aonde que a variável armazena, ou melhor, aonde que o computador, meus caros, consegue armazenar informação, consegue guardar dado? Alguém sabe me dizer? Quero guardar uma informação no meu computador. Aonde que fica? Ora, eu posso guardar informações no meu disco rígido, certo? No meu HD, no meu SSD, certo? O que o pessoal falou aqui comigo? No HD, exato, né? Só que o computador, ele pode armazenar, ele pode guardar informação, ele pode guardar dados em um segundo local. Alguém sabe que segundo local seria esse? Alguém chuta que segundo local seria esse no computador? O SSD, eu estou considerando o HD e SSD a mesma coisa. Ambos são um disco rígido, certo? Só que tem um outro local que ele pode guardar ainda, meus caros, que é na memória RAM, certo? Ah, professor, meu computador tem 8 GB de memória RAM, meu computador tem 16 GB de memória RAM em casa. A memória RAM, meus caros, ela é um local onde o computador também armazena informações, certo? Onde ele guarda informações. Só que tem um detalhe. O que nós guardamos na memória RAM, quando o computador é desligado, ele é perdido, certo? Ah, professor, quer dizer que a memória RAM, o que eu guardo nela, quando perde energia, é apagado? Sim. E ela é muito menor que o meu disco rígido, que o meu HD e meu SSD. Ah, eu tenho 1 TB de HD, eu tenho 500 GB de HD. Mas eu tenho somente 8 GB de memória RAM. Tenho somente 16 GB de memória RAM. Então quer dizer que ele é muito menor e ele não guarda o dado de forma permanente.
Sim. Qual que é a utilidade desse cara, então, certo? Por que eu preciso de mais memória RAM no meu computador sempre? A memória RAM, as informações que são guardadas ali, elas são escritas e elas são recuperadas de uma forma muitíssimo mais rápido do que num HD, num SSD. Ordens de magnitude mais rápido do que num HD, por exemplo, certo? Nem se compara a velocidade de uma memória RAM com um HD, por exemplo, certo? Com um disco rígido. E as variáveis no Python, esses valores que eu crio, certo? Eles vão ficar guardados na memória RAM, certo? Então, as variáveis são identificadores que representam valores na memória, certo? O que eu guardar dentro de uma variável vai ficar salvo em memória. Ah, professor, mas por que ele salva em memória? Por que ele não salva no disco rígido, por exemplo? Porque o Python ele precisa recuperar essas informações das variáveis de forma rápida, certo? Ele não pode ficar esperando o HD. O HD não é rápido bastante, nem o SSD, certo? O disco rígido não é rápido. Ele guarda na memória para ser rápido, certo? Para poder recuperar rápido. A questão é que não fica de forma permanente. Se eu quiser deixar de forma permanente, nós temos que salvar isso em um arquivo ou no banco de dados. Ao longo do curso eu pretendo fazer isso, certo? Nós vamos trabalhar com arquivos, nós vamos poder escrever em arquivos, ler de arquivos, manipular arquivos. Nós, mais para frente, vamos poder trabalhar com bancos de dados, certo? Ah, eu vou guardar essa informação num banco de dados, vou recuperar de um banco de dados, tá? Por enquanto nós não sabemos, nós acabamos de começar, certo? Por enquanto o que nós escrevemos vai ser perdido mesmo, tá, meus caros? Não se frustrem com isso, é normal. As variáveis, então, são identificadores que representam valores na memória. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui uma variável que eu dei o nome de A, vai ajudar vocês aí, que está recebendo um valor 10. Este valor 10, ele vai ficar armazenado onde? Na memória RAM do meu computador, certo? Ele vai ter lá um bloco da memória RAM. Só que o local da memória RAM é um código tipo isso aqui, assim. É horrível de ler. Você não vai decorar isso, certo? O que a minha variável faz? Ele vai dizer, olha, eu quero recuperar a informação, eu quero recuperar esse 10. Eu não vou colocar esse endereço de memória. Eu vou chamar pelo nome da minha variável e a variável ela vai apontar para aquele endereço de memória. Ela tem salva o endereço de memória que está a informação, certo? Ela é um ponteiro, ela vai apontar para onde está a informação. Olha, você quer o valor da variável A? O valor da variável A está lá, certo? Está nesse endereço. E daí ele vai trazer o valor para a gente. Faz sentido isso, meus caros? Alguém ficou com dúvida? Como é que nós estamos? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Paulo não. E o resto do pessoal? Renan, Gabriel, Leonardo. Como é que nós estamos? Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente então. Tranquilo? Beleza. Vamos continuar com a nossa slide aqui então, meus caros. Por favor, lembre-se, quero guardar um dado, quero guardar uma informação, certo? Aonde que nós guardamos em variáveis? Como é que nós criamos uma variável, certo? Nós vamos criar uma variável da seguinte forma. Reparem aqui nos exemplos. Você vai passar primeiro o nome da sua variável, sinal de igual e o valor que você quer guardar na sua variável, certo? Nesses exemplos aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma variável de nome A que está guardando um valor 10. Eu tenho uma variável de nome frase que está guardando a frase vovó foi à feira.
Tem uma variável de nome valor que está guardando um valor 12,99. E esse último cara aqui é um cara especial, certo? Repare, C,D recebe 15,20. O que é isso? Isso aqui é uma atribuição múltipla. Eu estou fazendo duas variáveis com dois valores numa linha só. Tem uma variável C que vai estar recebendo um valor 15, tem uma variável D que está recebendo um valor 20. É de forma, nesse caso, posicional. O primeiro para o primeiro, o segundo para o segundo, certo? Vamos criar uma variável. Vamos criar uma frase. Vou fazer o mesmo exemplo para a gente poder estudar depois. Vovó foi à feira, certo? Ah, professor, por que ele está dentro de aspas? A gente já vai entender, certo? Textos no Python nós passamos dentro de aspas para indicar, certo? Onde que começa, onde que termina o nosso texto. Legal, professor. Vamos rodar esse código. Ah, professor, não aconteceu nada. De fato, não aconteceu nada no terminal, certo? Eu rodei o meu código, só que eu não dei um comando, eu não disse para o Python, me mostre o valor de frase no terminal. Nós já vamos aprender como fazer isso, certo? Muito bem. É assim que nós criamos uma variável, só que esta variável que nós criamos, elas têm algumas regras e algumas convenções para dar nome para ela. Algumas convenções de nomenclatura da variável, certo? Se atende um detalhe. Convenção não é regra, certo? É uma convenção, foi algo que foi definido como um padrão. Se você não seguir a convenção, vai funcionar? Vai funcionar. Só que vão te olhar torto, certo? No trabalho. Tá todo mundo seguindo um padrão e você vai escrever o código de outra forma? O pessoal vai reclamar com você, certo? Pô, segue o padrão, é da gente, né? Vamos então tentar seguir o padrão do Python, certo? Do guia de estilo do Python. Algumas convenções de nomenclatura de variáveis, meus caros. Nome de variável tem que ser escrito sempre em letras minúsculas, tá? Se o nome da sua variável ela consistir de várias palavras, essas palavras vão ser separadas por um sublinhado, por um underline. Você não coloca espaço em nome de variável, tá? Eu vou criar aqui minha variável largura da caixa, certo? Repare, o Visual Studio é muito legal comigo. Ele já está marcando aqui em sublinhado que eu tenho uma coisa errada, certo? Opa, isso aqui não é nome de variável. Nome de variável tem que ser separado por sublinhado. E daí ele fica bonitinho, fica na cor aqui, né? Que ele aplica nas outras variáveis. Meus caros, se o Visual Studio de você não tiver nesse tema, nessa cor escura aqui, não tem problema, tá, meus caros? Vai ficar com outras cores o nome das variáveis aqui, dos textos, mas ele tem que seguir um padrão, certo? Todas as suas variáveis têm que estar com a mesma cor, todos os seus textos têm que estar com a mesma cor e assim por diante. Meus caros, nós vamos parar por aqui hoje, certo? E nós continuamos na nossa próxima aula. Foi um prazer, meus caros. Na próxima aula nós vamos escrever mais código Python, certo? Nós vamos continuar o assunto dessa nossa aula número 2. Foi um prazer, então. Nos vemos na próxima. Até mais.